de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em Como diz a música, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Para isso, ó Pai, nós nos expomos à sua palavra, à luz da sua palavra, para que ela venha fazer o confronto com a nossa realidade e que nós possamos ver os quartos escuros da nossa vida e tenhamos coragem de apresentá-los a Ti, para que eles sejam iluminados e assim mostrar claramente o que é que nós devemos fazer e como é que nós devemos fazer para apresentar o nosso coração um lugar puro para a ação plena do Teu Santo e Doce Espírito. Abençoa cada pessoa que está participando destes encontros e que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um de nós. Nós te pedimos, sim, que ao final desses estudos, a beleza de Cristo, a santidade de Cristo seja vista em nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós sempre enfrentamos dificuldades para resolver os nossos problemas pessoais. Quando conversamos com as pessoas, elas nos dizem o que devemos fazer, mas não nos ensinam como fazer. Estamos interessados em saber como viver uma vida bem-sucedida. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nós podemos viver uma vida bem-sucedida e ele nos ensina como um pai ensina a um filho, isso é, pessoalmente. Eu prometo a vocês conduzir nossos encontros com esse mesmo sentimento de uma mãe para com seus filhos. Sendo assim, eu vou fazer 2 perguntas. Você está interessada realmente em conhecer, em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pare um pouco, pense e responda. O que você acha que está impedindo você de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Seja sincero e responda. Se você tivesse um encontro com Deus e Ele lhe desse a oportunidade de escolher 3 coisas, quais seriam seus pedidos para Deus? Aproveite essa oportunidade e escreva em um papel. E vamos ver Deus nos responder no decorrer
dos nossos encontros, cada um deles, cada uma dos nossos pedidos. A Bíblia é como um manual do Criador. Ela tem a resposta para todos os problemas e conflitos em nossa vida. Vejamos o que ela nos diz na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ensino se refere às doutrinas básicas da palavra de Deus. Redarguir ensina que nós temos um problema, temos um conflito, e que estes conflitos que temos em nossa vida são as reprovações de Deus. A reprovação de Deus reflete nos problemas que eu tenho. As reprovações de Deus são para me revelar que eu fracassei. Não basta apenas saber que eu tenho problemas. Eu preciso saber como posso resolvê-los. Como corrigir esses problemas? Se nós formos para a palavra de Deus, ela é suficiente para nos orientar na correção desses problemas. Mas não é suficiente saber como corrigir esses problemas. Deus me diz que se eu apenas tirar o mal da minha vida, mas não colocar no seu lugar uma coisa boa, eu terei 7 vezes mais problemas. Se fizermos uma avaliação sincera de nós mesmos, veremos que os problemas que temos hoje em nossas vidas e em nossos relacionamentos já estavam lá antes em nossa vida. Eles já existiam antes dos nossos relacionamentos. Sempre pensamos que é o outro o nosso problema. Continuo a te convidar para a aventura mais incrível de sua vida, um mergulho mais fundo em você mesma, em você mesmo, para identificar as reprovações de Deus reveladas nos fracassos que estamos passando. Vamos dar um mergulho por semana e nos comprometer conosco mesmo em fazer as correções e colocar algo correto no lugar do problema. Assim passaremos a ver a nossa vida como Deus nos vê e veremos a vida do seu ponto de vista. Nós, mulheres, temos a necessidade de comunicação muito grande. A pergunta no final do dia, que às vezes os maridos fazem, é normalmente: o que você fez durante todo o dia? Ou o dia todo? Essa pergunta normalmente nos ferem, nos ofendem profundamente e não seremos capazes de dar uma resposta em amor, mas ficaremos profundamente magoadas. O que os homens precisam saber é que quando ficamos assim ofendida, eles vão precisar gastar muito mais tempo para tentar nos ajudar a acreditar no seu real interesse por nós. Isso precisa ser compreendido pelos maridos para atentar para as necessidades da sua esposa, da sua mulher. E essa necessidade é de comunicação, é de conversar, é de diálogo. Quando namorados, os noivos
gastam muito tempo juntos, conversando e fazendo juras e fazendo trocas de juras de amor, ao ponto de convencer a nós mulheres de que somos a pessoa que eles mais dão importância e que somos a pessoa com quem querem passar o resto dos seus dias e da sua vida. Mas logo após o casamento, o dever de ser o provedor e o desejo de impressionar leva os homens a se dedicar mais tempo ao trabalho. E aí, a mulher começa a desconfiar do seu amor, começa a desconfiar se realmente ela é amada. Esse é um aspecto da vida conjugal que precisamos compreender para ter sucesso no relacionamento matrimonial. Preste atenção. É muito importante que vou dizer. A vida que Deus criou, a vida que originou em Deus para nós, a vida baseada nos desígnios de Deus para nós é basicamente simples e não complexa. Mas há esse mas. Mas basta quebrar um princípio que vamos trazer a complexidade para a nossa vida. Veja só, um jovem, ele estava apaixonado, mas a namorada terminou com ele. E ele ficou com problemas em muitos aspectos da sua vida. Ele já não queria mais trabalhar, ele já não queria mais comer, já não queria mais estudar. Mas ele também não estava disposto a falar do problema. Então veja, basta quebrar um único aspecto e traremos problemas para a nossa vida. A amargura faz com que todos os aspectos da vida sejam afetados, dando lugar à depressão emocional. Perdemos interesse pela vida. Nosso objetivo aqui é aprender a olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus. Há muitas maneiras de resolvermos um problema, mas se não for da maneira de Deus, não trará resultados permanentes. Veja só, solução dos problemas só são permanentes se olharmos o problema do ponto de vista de Deus e resolvermos trazer a solução do modo de Deus para aquele problema. É importante que aprendamos a ver os nossos problemas do ponto de vista de Deus, para não perdermos o que temos de melhor nesta vida, que é a nossa família. Vamos olhar os aspectos da nossa vida que estão com problemas, procurando no manual do Criador. Como é que Ele quer que resolvamos esses problemas? Em Colossenses 1, capítulo 1, verso 9 a 13, Paulo nos diz o seguinte: pedimos a Deus para que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome de Jesus Cristo, Mestre, e para que Ele deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Durante esta nova vida, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus, para poder suportar corajosamente toda a espécie de provocação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústia, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz.
Aleluia! Glória a Deus! A nossa vida, ela é composta de 3 partes. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Logo, nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 21 e 23, Paulo, o grande apóstolo Paulo, o sábio Paulo, diz-nos: mas pondes à prova tudo, retende o que é bom, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus pode nos guardar irrepreensível. Deus pode nos conservar irrepreensíveis até a vinda de Jesus. A nossa vida, ela opera em 3 aspectos diferentes, independentes, mas interligados. Isto é, um influencia o outro. Um pode tanto ajudar o outro como prejudicar o outro. Deus criou as leis físicas que governam o universo. Se eu violo essa lei física, há uma consequência correspondente. Se eu quebrar a lei da gravidade e cair de uma certa altura, sofrerei as consequências da queda, como qualquer outra pessoa. Seja ela um físico, seja ela um professor de educação física ou uma criança. Qualquer um receberá a consequência da quebra desta lei. Deus sempre opera em harmonia com as suas leis físicas. Preste atenção. Deus sempre opera em harmonia. Não é uma coisa e a outra. Não, uma está ajustada à outra. Há também as leis psicológicas que Deus criou para nos ajudar a viver psicologicamente, emocionalmente saudáveis. Você já ouviu dizer de pessoas que tiveram uma crise nervosa? Então, vamos entender. O nosso sistema psicológico opera na base da lógica, da mesma forma que o nosso corpo opera na lei dos nossos sentidos. Da maneira que, se violarmos as leis psicológicas, haverá consequências correspondentes. Nosso sistema psicológico é formado de mente, emoções e vontade. Às vezes encontramos alguém que sabe que tem alguma amargura. Desculpe aí. Às vezes encontramos alguém que sabe que tem uma amargura em seus corações, mas não sabe o que fazer com elas. Elas sabem que tem o problema intelectualmente. Elas reconhecem que tem, mas elas não sabem como resolver o problema. Sabe o que isso indica? Isso indica que o problema não é consequente da alma, que o problema não é da sua mente, é que o problema é de ordem espiritual. Porque se fosse por ordem lógica ou pela razão, ela saberia resolver o problema. Mas, como ela não sabe, isso indica, é um indicador que foi quebrado. O que está quebrado, o que foi violado, é uma lei espiritual. A Bíblia diz que o espírito ferido, quem pode suportar? Vamos nos exercitar. Então, respira fundo.
Procure em seu passado alguma coisa que você gostaria de que nunca tivesse acontecido. Se você se lembra, é porque não é um problema psicológico, é um problema de natureza espiritual. O nosso espírito está a nossa consciência. A consciência, ela existe e ela está no espírito. E a nossa consciência nos permite reconhecer que estamos violando as leis de Deus. E quando eu estou violando as leis espirituais, que são as leis de Deus, os princípios de Deus, há consequências inevitáveis na minha vida. Deus deixou 8 princípios no seu manual do Criador para nos ajudarem a viver uma vida bem-sucedida, do seu ponto de vista. Porque uma vida bem-sucedida não é ter uma conta bancária gorda, ou o carro do ano, ou uma casa bonita. Ter a vida bem-sucedida é olhá-la do ponto de vista de Deus, é se dispor a fazer aquilo que Ele pede para que nós façamos, para que resolvamos os nossos problemas e conflitos do modo que Ele resolve, tem para nos ajudar a resolver, para que os resultados sejam permanentes. Quando eu violo essa primeira lei espiritual, eu adquiro um espírito crítico. Eu passo a usar uma máscara espiritual, uma máscara de espiritualidade. Tá ficando sério. Precisamos ter coragem para reconhecer e assumir que estamos com problemas. Peça a Deus para te mostrar onde ou o que está causando a amargura no seu coração. Quando temos o espírito amargurado, é muito difícil, praticamente impossível, colocar a nossa confiança total em Deus. Temos a ideia de que quando entregamos a nossa vida a Deus, Ele tem prazer em tornar a nossa vida difícil. Por causa da amargura em nosso coração, não podemos louvá-lo. Temos dificuldade em dar glória a Deus. Temos dificuldade até mesmo de cantar um louvor. Quando eu não gosto de mim mesma, quando você não gosta de si mesmo, é criado em nós um espírito crítico. E a verdade é que quando uma pessoa não gosta da maneira que ela passa a ser crítica em relação às outras pessoas e às suas atitudes e quanto à maneira de se vestir. Quando eu violo o segundo princípio, eu desenvolvo raiva e um espírito ansioso. Muitos de nós conseguem conter a raiva dentro de si, sem deixar explodir. Mas através de um simples olhar, conseguimos fazer o quê? Conseguimos nocautear emocionalmente uma pessoa e até mesmo, muitas vezes, matar a pessoa emocionalmente. Sério, né? Quando temos este espírito de rancor, nós estamos violando uma outra lei espiritual. A ira e a preocupação vêm da violação do mesmo princípio. As coisas vão ficando mais difíceis. A violação do terceiro princípio trará para nós um espírito de ressentimento, um espírito amargurado contra Deus. Hebreus 12:15 nos diz para termos cuidado para não reagirmos à graça de Deus, porque se reagirmos assim, vamos adquirir um espírito amargurado,
não apenas fará mal para nós mesmos, mas prejudicará as pessoas em nossa volta. Jesus, em sua primeira reunião com seus discípulos, os seus primeiros discípulos, ele teve o cuidado de ensinar essas qualidades, essas verdades que são para nós absolutas. Elas não são para nós facultativas, para os filhos de Deus, para aqueles que querem desenvolver um relacionamento de amor com Ele e com os outros. Esses princípios são absolutos para nós. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela passa a ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Esses estudos vão nos ajudar a viver a vida vitoriosa. É nossa responsabilidade perdoar aquele que nos tem ofendido ou magoado. Se nós negarmos o perdão, Jesus não virá. Jesus não nos perdoará e logo não teremos parte com Ele. Então não é relativo a nossa relação com Cristo, ela é absoluta. E da mesma forma com as pessoas. Então é dever meu sempre perdoar. Colossenses 1, (28, 29) diz: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo ensinou a Timóteo as doutrinas de Cristo, para ajudá-lo a ter as qualidades de Cristo. Paulo dava muita importância às palavras de Cristo. Esses princípios não são facultativos, que queremos ser a pessoa bem-sucedida, devemos observá-los em nossa vida. Isto quer dizer que se uma pessoa me ofende, é minha responsabilidade perdoá-la. Deus já sabe com antecedência que aquela pessoa iria agir mal para comigo. E a verdade é que cada vez que uma pessoa faz algo errado para mim, Deus quer que eu seja sensível àquela pessoa e amá-la. E se eu não coopero com este plano de Deus, vou me tornando uma pessoa ultrassensível, cheio de amargura, ou eu me torno uma pessoa insensível e me isolo desta pessoa. Quando Deus permite assim o mal, Ele permite não apenas para o meu benefício, mas para o benefício da outra pessoa também. Se eu fico amargurada, eu permito que o pecado da outra pessoa traga pecado em minha vida. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Foram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era uma questão essencial para Jesus Cristo perdoar a todos aqueles que de algum modo tinham feito mal para Ele. 1 Pedro 2, 9 diz que devemos permitir que o Espírito de Cristo seja o nosso exemplo e que devemos seguir os seus passos, e quando recebeu a ofensa, ele não retribuiu. Quando aquele que o ofendeu, ele não ofendeu em troca, mas se entregou nas mãos daquele que julga justamente, Deus.
A verdade é que se perdoarmos aqueles que de algum modo nos fez mal, a recompensa será muito maior do que qualquer prejuízo que podemos ter. Quando viola o quarto princípio, nos tornamos uma pessoa imoral. Você já conheceu uma pessoa ateia? Saiba que aconteceu alguma coisa em sua vida que a levou a se tornar ateu. Se perguntarmos há quanto tempo ela se tornou ateia, ela normalmente saberá dizer. Talvez seja um pecado moral íntimo e secreto, e pode até ter cometido contra outra pessoa. A mente não foi feita para conservar a culpa. Então, se eu não quero aceitar a conclusão de Deus para o meu pecado, qual é a coisa mais fácil de se fazer? Declarar que Deus não existe. Quando nós nos sentimos culpados, sempre acharemos culpa nos outros. Há uma diferença entre o espírito crítico e o espírito condenador. O espírito condenador indica que eu fiz alguma coisa errada para uma outra pessoa. E o espírito crítico indica que alguém fez alguma coisa errada para mim. Alguma dessas áreas talvez não se aplique a nenhuma coisa em sua vida. Mas lá na frente haverá outros aspectos que estaremos ligados. E o nosso propósito aqui é deixar que o nosso coração seja um lugar onde o Espírito Santo possa trabalhar com total liberdade. À medida que formos sinceros com Deus, com certeza, Deus, Ele mesmo, nos abençoará ricamente. Ore a Deus agora e diga a Ele quais aspectos você sabe que tem problema e peça a Deus que o ajude a resolver esses problemas e que o capacite a ajudar outros que têm o mesmo problema. Ora agora, do fundo do seu coração. Pai, iniciamos fazendo a oração, expressando a Ti o desejo do nosso coração de sermos semelhantes a Cristo, na Sua beleza, através da Sua santidade e do Seu amor e graça para contigo e para com as pessoas. E acabamos de nos expor à luz da Sua palavra e viemos, ó Deus, perante a Sua face suplicar que nos ajude, que nos dê coragem para ver aquilo que estamos sendo reprovados diante do Senhor, através dos conflitos que estamos tendo. Ajuda-nos, dá-nos coragem também para fazermos a correção, tirando o que temos errado e colocando a Sua vontade, como é que eu devo reagir e agir, e não mais do meu modo de pensar ou guiado pelas minhas emoções. Eu te peço esta bênção, e no final da existência, da carreira, da minha vida, Cristo será glorificado, seu nome será louvado entre os reis da terra, entre os deuses dos deuses, pois só Tu és Deus. Então te agradeço por esta oportunidade e nos ajuda a expor a nossa vida, abri-la perante o Senhor, para que Tu possas trabalhar em nós, para que a imagem de Jesus seja esculpida. Nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. A Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti.
vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Cante. Viva isso. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Peça fervorosamente agora. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus.